Estamos no ar com mais um episódio, dessa vez iluminadíssimo por aqui. Então a gente vai falar um pouco de iluminação para levar um pouco do evento House Decor até a sua casa. Eu estou aqui com quem super entende do assunto, que é o Thiago Gaia, fundador do LED Forum e publisher da revista L+D. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês, realizando a primeira edição desse Pavilhão da Iluminação, sobre o qual a gente vai conversar bastante agora. Exatamente. Para quem vem aqui na feira, olha, o Pavilhão da Iluminação, ele tá incrível. Realmente, quando a gente entra, a sensação é diferente, porque a iluminação tem esse papel, né, Thiago, de criar sensações, uma ambientação. E ali, querendo ou não, foi tudo pensado para criar experiências. Então, me conta um pouquinho, primeiro, como é que surgiu essa ideia do Pavilhão da Iluminação, essa parceria com a House Decor. E aí, depois a gente vai falar um pouquinho dessas tendências que vem por aí. Me conta ótimo. então. Bom, eu já estou no mercado da iluminação, sou fundador de uma revista anterior ainda, a L+D, chamada Lumière, depois da L+D. Então já estou nesse mercado do lighting design, da iluminação arquitetural, há muitos anos. E no ano passado houve esse convite da Nuremberg Messe para a gente pensar em desenvolver essa área de iluminação na House Decor. No ano passado, a House Decor já estava bastante adiantada, a primeira edição. Já havia alguns expositores de iluminação. Então nós preferimos deixar essa parceria para que ela se iniciasse desde a concepção do que seria essa área de iluminação, né? Sim. Então, em relação ao ano passado, a primeira mudança que a gente trouxe na conversa com a Nuremberg foi justamente: precisamos de um espaço exclusivo. A iluminação merece é um tema que gera muito interesse e tem uma abordagem mesmo do espaço diferente. Por exemplo, o pavilhão no qual nós estamos é um pavilhão no qual as luzes ficam apagadas, né? As luzes do pavilhão. Parece pouca coisa, mas faz muita diferença. Então, por outras razões também, nós definimos que o espaço tinha que ser exclusivo. A gente precisava de um pavilhão exclusivo de iluminação. Assim começou o plano para essa segunda edição da House Decor. E estamos com o pavilhão 8, 100% destinado à iluminação. E como que foi essa curadoria para pensar como que ficaria, que empresas vocês poderiam colocar? E tem ainda uma parte de conteúdo envolvida, então me conta mais sobre isso. Bom, primeiro ponto, um espaço exclusivo. Segundo ponto, quem estará nesse espaço? Então, a gente fala em curadoria, né? Tem duas seleções que têm que ser feitas. Primeiro as soluções que se quer apresentar nesse espaço. Então a gente vai focar só em decorativo, vai focar só em técnico? Não, a gente precisa de um pupurri, né, de um portfólio amplo, para que os visitantes possam ver diferentes soluções, possibilidades. Então essa é a primeira curadoria, vamos assim chamar, que é feita, quais as áreas da iluminação têm que estar representadas nesse salão, né, nesse pavilhão. Então isso foi feito. E aí sim, a escolha do perfil do expositor. Então a gente buscou empresas que são realmente responsáveis, que têm uma boa atuação no mercado, que têm uma preocupação em trazer lançamentos, em inovar. Então a gente conseguiu um perfil de expositor que resultou num pavilhão que parece que é um pavilhão já de muitos anos. Você entra lá, a sensação que você tem é que realmente tudo no lugar certo. Tudo no lugar certo, parece um lugar já estabelecido, não parece uma primeira edição. Então a coerência está aí. A escolha de um pavilhão exclusivo, o portfólio de soluções. De tudo ter sido pensado para se complementar. E a sensação ao entrar é essa mesma, de que foi um caminho ali, um trajeto que você vai percorrendo vários pontos a se pensar sobre a iluminação. Então, vamos falar desse conceito lighting design, até para a gente entender. Traduz um pouquinho aqui para quem não conhece o que é isso, porque isso exige um entendimento mais técnico do ambiente, das necessidades do ambiente, das pessoas. Então, me conta um pouquinho o que é o lighting design. Bom, lighting design tem pessoas que é um setor, né? É uma disciplina, vamos assim dizer, que está relacionada à arquitetura. Não só arquitetos fazem projetos de iluminação, mas a gente costuma chamar de iluminação arquitetural, ou seja, é o projeto de iluminação realizado para iluminar ambientes, né? Ambientes internos, ambientes externos. Então,
às vezes a gente fala com uma naturalidade, por já estar há muitos anos nesse mercado, o lighting design, e as pessoas realmente não sabem, mas nada mais é do que a iluminação arquitetural. É a Mas iluminação. é porque teve uma evolução tecnológica muito rápida, né? E a gente estava comentando aqui um pouco antes do podcast de como que isso evoluiu. E isso começou a abrir muito leque de opções, né? Então foi ficando um pouco mais complexo escolher e decidir, porque foi melhorando também, né? Foram abrindo novas possibilidades. Então fala um pouquinho dessa evolução e o que que a gente consegue enxergar aqui de tudo que tem disponível hoje nesse mercado. Eu acho que eu poderia dizer que, na verdade, o que houve foi uma revolução, né? Não foi nenhuma evolução. A gente teve uma mudança tecnológica nos últimos 10 anos. Se a gente pensar que há 10, 15 anos atrás o LED ele era utilizado em aplicações muito pontuais, hoje o LED é simplesmente a fonte de luz de 90% de qualquer nova instalação. 90 não, eu diria praticamente 100% de qualquer nova construção, o LED ele é a fonte de luz. E o LED ele traz consigo uma série de mudanças. Antes, para você ter uma ideia, nós tínhamos 3 fabricantes praticamente das fontes de luz, né? E 2 ou 3 tipos de fontes de luz, 3 tipos, né? Nós tínhamos basicamente as lâmpadas incandescentes, as fluorescentes e as lâmpadas de descarga, vamos dizer assim. E 3 fabricantes. Então, a fonte de luz, a luz, o efeito de luz do que se via da fonte, ele era muito equilibrado. Hoje, com LED, isso varia muito. Então, o LED trouxe uma complexidade para a iluminação que faz com que o lighting design e o lighting designer ganhem muita relevância nesse processo projetual. E como que isso possibilita criar mais possibilidades, né? Porque você cria cenas, você cria ambientações. Então, até onde a gente pode chegar, né? Eu queria até que você desse alguns exemplos, assim, de como que isso pode ser transformador no espaço. O LED, ele trouxe não só essa mudança, mas ele traz inúmeras possibilidades, né? Primeiro, se a gente parar para pensar, a questão das cores, né? O LED, ele não é estático, né? Então, a possibilidade de você trabalhar com cores, sejam diferentes tons de branco ou cores mesmo, né? Diferentes cores, já é uma característica que hoje a gente tem por básica, mas pensar em 15 anos atrás não era assim, né? Você tinha uma coisa muito mais estática. Era uma ou outra opção e agora a gente tem um leque de cores e temperaturas. Exato, pro bem e pro mal, né? Às vezes muitas opções também levam a inúmeros erros, mas sim, nós temos uma possibilidade enorme. Mas eu acho que o principal é que essas mudanças e essas possibilidades, essas inúmeras possibilidades, elas exigem conhecimento. Sim. Porque senão essas ferramentas que estão à disposição, essas opções que estão à disposição, elas são mal utilizadas e o que se tem é má iluminação. Exatamente. A possibilidade de erro se tornou muito maior com essa quantidade de opções e principalmente também com o que aconteceu, que é uma grande pulverização dos players. Antes você tinha isso muito mais concentrado em grandes players, fornecedores, fabricantes, e o LED, um dos fenômenos que ocorreu com o LED foi a pulverização. Existe uma quantidade gigantesca de fornecedores e de soluções, né? Então, isso exige conhecimento. Sim, saber usar, né? Saber projetar. Usar, saber escolher, saber projetar, compreender a diferença entre equipamentos, entre as fontes de luz. Eu acho que já que você falou um pouquinho dos erros, eu queria até que você já, para quem está pensando em fazer aquele projeto em casa, o que você acha, se você puder mencionar alguns erros, assim, o que pode ser evitado para não dar um tiro no pé? Eu não sou um projetista, tá? Eu sou só eu faço a conexão entre indústria, especificadores, é óbvio, toda a curadoria do evento, mas eu acho que o erro é o desconhecimento, né? A primeira coisa que tem que fazer é aprofundar conhecimento, né? Eu não acho que tem receita de bolo para iluminar. Eu não acredito muito nisso. Como iluminar um banheiro, como iluminar um quarto. Mas buscar um especialista, né? Exato. Alguém que entenda. Porque a gente hoje tem um mundo de informações na internet, tem muitos influencers e gurus dando dicas do faça você mesmo, né?
E aí, onde que a gente erra, assim, na iluminação? É o desconhecimento técnico que você está trazendo, é isso? Eu acho que o desconhecimento ele é um fator essencial na quantidade de erros que nós vemos. Nem sempre é possível a contratação de um lighting designer. Esse é o É, ideal, óbvio. O mundo ideal é a contratação de um arquiteto, a contratação de um lighting designer. Mas eu acho que os próprios arquitetos devem também aprofundar, como decoradores, arquitetos, sim, devem aprofundar um pouco mais o seu conhecimento em iluminação. E as pessoas que vão fazer a sua própria iluminação sim, também tem que buscar conhecer um pouco. Existem lugares para você aprender um sim. pouco sobre iluminação. Né? Óbvio que eu defendo muito a classe dos lighting designers. Eu acho que É. a contratação de lighting designer ela é essencial para o bom resultado. Né? Quando ela é possível, o resultado será excelente, eu tenho certeza. Então, eu acho que Sim, e esse é o considerar o caminho. conforto do ambiente para aquele usuário, né? Às vezes é preciso considerar sempre esse efeito de cena que é esperado, de conforto e bem-estar, porque tem a questão do gosto pessoal também, Claro, né? Tem claro. gente que gosta de ambientes bem iluminados, eu já gosto um pouco mais da meia luz. Mas mesmo com essas questões do gosto pessoal, existe sim o certo e errado. Nem Sim, tudo é subjetivo na entendi. iluminação. Nem tudo é uma questão de gosto Precisa pessoal. da questão da Ofuscamento é iluminação. ofuscamento e é um erro, não há quem goste de ofuscamento. Exatamente, os Existe, dados técnicos, exato, né? existe uma ideia, uma falsa ideia, né, de que a quantidade de luz está relacionado à boa iluminação, né? Então, Aham. e nem sempre isso, normalmente isso não é verdade. Então, assim, nem tudo é subjetivo, nem tudo é uma questão de gosto. Tem muito da iluminação que sim, é uma parte Aham. científica, exata, que não está relacionado aos gostos Sim. pessoais. É óbvio, eu posso gostar de uma luz mais dramática, mais concentrada, né? Você pode gostar de uma luz mais difusa, eu bati no seu Tudo microfone, bem. uma luz mais difusa, mas o fato é que o gosto pessoal ele está em uma determinada área. Sim. Que não Existem questões que são envolve. do certo e Sim. errado que não estão. Que isso tem que ser É respeitado. isso, também. Perfeito. E falando das tendências aí do ano, até, né, desse pavilhão maravilhoso que traz as novidades, os lançamentos, o que que você destacaria como mais importante nesse segmento para 2024? Tem uma questão que eu sempre coloco, e foi muito falado para os expositores aqui, que eu não diria nem que é uma tendência, mas é uma diretriz para o nosso pavilhão. A gente quer design autoral, a gente quer que aquilo que seja trazido aqui seja desenhado, Autêntico. autêntico, pelas empresas que aqui estão expondo. Eu acho que o que a gente percebe em muitos eventos de iluminação pelo mundo Aham. é a questão da cópia, a questão do design não autoral, sabe? E Sim. isso é uma coisa que eu acho essencial e eu vejo como os profissionais especificadores estão prestando atenção nisso. Eles querem ver novidades, eles querem ver coisas autênticas e genuínas, e não uma cópia de um clássico mal feita por um Sim. décimo do preço para É oferecer para seus valorizar o clientes. design mesmo e a Exatamente. essência disso da criação. Exato. Mas é um design também brasileiro? O autoral necessariamente é brasileiro? A gente tem ótimos exemplos aqui. Empresas que trouxeram luminárias premiadas, desenhadas aqui no Brasil. Eu acho que o pavilhão tem ótimos exemplos de design autoral. É óbvio, nós temos também toda a parte de iluminação técnica, tem uma tendência que já vem de muitos anos, que é não só a miniaturização, mas a própria a flexibilidade das instalações. Então, esses Aham. sistemas modulares de trilhos Que é a eletrificados. possibilidade de personalizar. Exato. O LED, ele inseriu a iluminação na arquitetura de uma forma sem precedentes, né? E Então, a perdeu iluminação... aquela rigidez, né? Ele tá Exato. mais flexível, E mais ele acompanha, moldável. ele acompanha a arquitetura. Você pega Sim. esses sistemas de iluminação lineares, eles são muito parte da arquitetura. Então, essa interação entre o profissional da iluminação e o arquiteto, né, ou às vezes o próprio arquiteto trazendo as suas próprias soluções, você percebe essa relação muito mais intensa da iluminação com a arquitetura. Então, sistemas modulares, como eu estava dizendo,
praticamente todos os estandes técnicos trazem esses sistemas com luminárias que são super diminutas o tamanho. Isso é uma tendência não de agora, mas que Sim. vem evoluindo ano a ano e que a indústria, os fornecedores aqui do pavilhão têm excelentes soluções nesse sentido, né? Perfeito. E como que você enxerga também essa necessidade que você falou no início de valorizar o design autoral, desse mercado ser valorizado até tecnicamente, desses profissionais se capacitarem mais? Então, eu vejo que vocês pensaram também na parte do conteúdo, até para gerar essa discussão e esse networking de forma mais profunda aqui na House Decor, né? Então, você também curadora aí do ciclo de palestras, queria que você contasse um pouco sobre o porquê fazer esse ciclo. E o que acontece nele? Quais são esses temas mais relevantes da gente discutir hoje? Bom, essa é a primeira edição que a gente faz. Por que fazer um pavilhão da iluminação nesse Aham. ambiente da House Decor, no contexto da própria Revestir, né? Por que fazer um pavilhão da iluminação? Porque a gente entende que o universo do lighting design ele é muito hermético, ele fala muito para si mesmo. E o que nós queremos aqui é expandir um pouco essas fronteiras, é levar a cultura da luz para esse público que aqui está presente. Não só os lojistas, mas em especial também os especificadores, Sim. designer de interiores, os arquitetos. Então, estabelecer esse contato não só com os produtos aqui expostos, mas também com temas que a gente julga relevantes. Legal. Então, num primeiro dia, nós separamos 3 palestras com conhecimentos bem específicos, né, Aham. mas muito palatáveis para o público da arquitetura e decoração, né? Então, a primeira palestra fala justamente da iluminação arquitetural, né, essa relação da iluminação da arquitetura, vai tratar de temas bem básicos em relação à iluminação arquitetural, né? Na segunda palestra, a gente traz um expert no assunto LED mesmo, para falar de LED, né? Mas não de uma maneira difícil, profundamente técnica, mas de uma maneira muito compreensível e didática Sim. porque LED é a fonte de luz de praticamente todas as luminárias. Então, qualquer pessoa que vai trabalhar com iluminação, seja para especificar, ela tem que conhecer um pouco de LED, de características e variáveis que são importantes de se levar em conta. Então, essa segunda palestra fala disso. E a terceira palestra é sobre uma tecnologia também disponível, que é bastante interessante, com aplicações bastante específicas, que são as fibras óticas. Sim. Então, nós pegamos 3 palestras que trazem conceitos bastante básicos para a compreensão da iluminação na arquitetura. No segundo dia, a gente traz 3 experts, 3 lighting designers, um portfólio gigantesco e riquíssimo para falar de projetos de iluminação em áreas específicas. Então, nós selecionamos 3 áreas principais de atuação do público aqui da House Decor, que são iluminação residencial, iluminação comercial, ou seja, de lojas, Sim. shoppings, iluminação do varejo, né? E a terceira, iluminação de centros de saúde, né? Espaços de saúde e bem-estar, né? Então, Que já entra tem aí necessidades clínicas, específicas exato, ali. clínicas, hospitais, spas. Então, a gente pegou 3 áreas de intensa atuação do público da House Decor para trazer experts para falar um pouco de conceitos, apresentar estudo de Perfeito. caso. Eu acho que vai ser bem É proveitoso. uma troca, né, para que esse setor ainda vá além e consiga usar essas novidades, não só apresentar os produtos, né, A gente mas quer... saiba especificar corretamente. Exato, a gente quer, como eu posso dizer, picar esse pessoal a gente fala, como tem da iluminação, porque é uma paixão mesmo. A hora Sim. que você começa a entender o poder transformador da iluminação em um projeto, é apaixonante. Então, o que a gente quer é mesmo mostrar trabalhos de excelência, Aham. né? Esses lighting designers que vão se apresentar no segundo dia, né? Nós temos a Foco Iluminação, que é a Ana Karina e a Júnia. Tem um portfólio maravilhoso de iluminação residencial, são residências incríveis, desenhada por Jacobsen, Uau. Fernanda Marques, assim, são projetos lindíssimos. Carlos Fortes também trabalha com a parte de iluminação comercial,
lojas incríveis como a NK Store, o desenho é dele, de iluminação é lindo, o trabalho com o Estúdio Tupi. São cases para se inspirar Não, de são verdade. cases muito inspiradores. E o professor Mingroni, que também é uma autoridade no assunto, falando sobre espaços Poxa, de e poder saúde. trocar com esses profissionais, né? Total. Como foi desenvolver os desafios, É isso isso. realmente é muito rico, né? É isso, e conceitos, né? Não só a questão das soluções ali, mas quais foram os conceitos, quais são as questões que têm que ser levadas em conta para esse tipo de iluminação. E a gente não falou de um ponto que eu acho que é muito importante, que é a eficiência, né? Como que isso está presente ao longo do pavilhão, porque é uma questão que está em toda a arquitetura, construção hoje, em todos os materiais. Então, como que isso está impactando na iluminação? Bom, a eficiência, o tema eficiência foi o que fez o LED se espalhar com muita rapidez no mercado, né? A troca das fontes convencionais pelo LED, ela não se deu pela qualidade da fonte LED, que no início era muito ruim, né? A gente tinha uma piora significativa na qualidade da luz, mas ganhava na eficiência, né? Então a eficiência ela foi a porta de entrada do LED no mercado e ela continua sendo uma variável muito importante. As fontes de luz elas têm que se tornar mais e mais eficientes. Isso continua, mesmo depois de 15 anos do início do LED, ainda é uma preocupação que os equipamentos, né, eles sejam cada vez mais eficientes. Ainda que já tenham atingido níveis de eficiência altíssimos, existe uma preocupação contínua da indústria em melhorar ainda mais a eficiência. Isso está muito presente no pavilhão. Eu andei por ali e vi, assim, é presente em todos os E é algo que o consumidor pode ficar mais consciente disso também, né? Porque o LED é LED, mas tem essa diferenciação de eficiência no caso do projeto ser pensado para isso, né? Eu acho que a eficiência, ela já saiu e ela tem que sair por completo, assim, da questão do estou substituindo 100 watts de luz convencional por X watts de LED. Isso é um argumento inicial, ele serviu para que o LED realmente explodisse, mas eu acho que hoje a eficiência está relacionada assim, a boa iluminação. Você ter uma boa iluminação com níveis de consumo baixos, isso é eficiência, sabe? Eu acho que buscar eficiência vai além de substituir 100 watts por 3 watts, ou 10 watts, ou 15 watts. Eu acho que ter uma especificação pensada também para otimizar esse uso, né? E um bom projeto, ele faz com que o uso da iluminação seja muito mais eficiente também. Você vai provavelmente usar menos equipamentos, você vai iluminar o que tem que ser iluminado e não iluminar o que não precisa ser iluminado. A questão dos controles, que a gente também ainda não comentou, mas ela é fundamental para a eficiência. Controle de luz, que aí vai para a questão da automação. Né, o mercado está mostrando que isso vai crescer muito na iluminação, que é a necessidade da automação, né, disso. E aí exige mais conhecimento técnico ainda, né? A automação é o próximo ponto de desmistificação, né? Eu acho que ainda as pessoas estão aprendendo sobre LED e tudo, mas o próximo capítulo a ser vamos ter que acelerar, porque as coisas estão mudando rápido. Com certeza. A automação não pode ser encarada mais como um bicho de 7 cabeças, e ainda é. Parece-me que assim, as pessoas entendem que a automação é uma coisa quase inatingível. Metaverso. Exatamente. e não deve ser. Isso tem que ser simplificado, porque não existe mais controle de luz hoje com a fonte LED, que é digital, não existe mais controle mecânico de luz. Então, para se falar em controle de luz, ou seja, dimerização, por exemplo, é automação, não tem como fugir disso. Então, o próximo passo é realmente a gente simplificar a questão da dimerização. E a gente tem que pensar na demanda do consumidor, né? Porque o futuro já chegou, como dizem. O consumidor, ele quer, mas ele se depara com um argumento muito complexo, eu acho. Quando o consumidor ele entende que colocar luminárias a LED, por exemplo, na sua casa, ele já atingiu ali o suprassumo da tecnologia. O consumidor quer tecnologia, mas eu acho que a questão aqui da automação é a facilidade de uso, simplificar que é a grande barreira, né? Tem que simplificar o discurso. Porque o consumidor está aberto a isso. Eu acho que é um passo a ser dado pela indústria fornecedora. Sim.
e começar aos poucos, né? Bom, o nosso tempo está acabando, mas eu queria muito agradecer a sua presença, seus esclarecimentos, porque realmente foi um grande aprendizado para mim e eu acho que para todo mundo que está vendo e ouvindo a gente aqui. Então, obrigada e espero que você aproveite aí mais. Eu agradeço a oportunidade. Para quem ainda não veio, fica o convite para conhecer o Pavilhão da Iluminação, a House Decor, porque realmente está incrível. Eu acho que a gente está fazendo uma primeira edição. E ano que vem vai ter mais, né? Mas com certeza absoluta. E ainda melhor, com certeza. Mais novidades. Então, muito obrigada pela presença e aproveite o evento. Isso aí, obrigado. É isso, gente. Pod House fica por aqui e a gente se vê no próximo episódio.